Em nome de Jesus Cristo, o Rei eterno, que se esvaziou por amor a nós. Amém. Imaginem um rei, poderoso, respeitado, temido. Esse rei possui tudo o que ele precisa, tudo o que alguém poderia desejar. Um palácio real, autoridade, honra, riqueza, exércitos. Agora imaginem que esse rei decide visitar uma prisão. Ali ele vê um criminoso condenado à morte por graves crimes. O homem é culpado, foi julgado e condenado, não há defesa para ele, nenhuma esperança. A execução já está marcada. Mas então acontece algo impensado. O rei olha para aquele homem condenado e diz o seguinte: tirem as roupas dele, coloquem nele as minhas vestes reais, tragam as correntes e as coloquem em mim. Eu descerei do trono para morrer em seu lugar, e ele será poupado e subirá ao trono. Será que isso é possível? Nós certamente podemos dizer, isso é um absurdo, algo totalmente injusto. Por que um rei faria tal coisa? Ou será que um rei humano seria capaz de fazer tal coisa? Será que um rei morreria em lugar de um criminoso condenado? De certa forma, é isso que Paulo descreve na sua carta aos Filipenses, no 2º capítulo. Um rei que se esvaziou, um rei que se tornou servo por amor a cada um de nós. E antes de falar do esvaziamento, Paulo ele começa mostrando quem de fato esse rei é. Esse rei é Jesus Cristo. E esse rei, ele é Deus. Paulo diz, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Cristo não começou a existir lá na gruta em Belém, ou no ventre de Maria, quando a concepção milagrosa foi anunciada pelo Espírito Santo. Cristo é eterno. Ele sempre existiu. João fala sobre isso no 1º versículo do seu Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sim, Jesus é verdadeiro Deus, Senhor glorioso, Rei soberano sobre todas as coisas. Ele sempre teve honra, majestade, autoridade. E em sua divindade, Jesus Cristo é igual ao Pai e igual ao Espírito Santo. É isso que Paulo começa dizendo. E por isso mesmo, Jesus não precisava se humilhar. Ele não foi forçado, ele não foi coagido, ele não foi pressionado a se humilhar. Mas ele voluntariamente decide descer até nós. Paulo, ele descreve essa descida do Filho eterno de Deus de maneira muito impactante. Ele diz: ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aqui é importante compreender bem o que Paulo está afirmando. Quando Paulo diz que Jesus se esvaziou, ele se humilhou, isso não significa que Jesus deixou de ser verdadeiro Deus. Jesus não abandonou a sua divindade. Jesus não perdeu os seus atributos divinos. Na verdade, o que Jesus faz é algo muito mais profundo. Mesmo tendo toda a divindade em si, ele decide, por amor a nós, temporariamente abrir mão da sua glória. Aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas, decide entrar na sua criação. O Rei sobre todas as coisas decide vestir uma roupa de servo. O Senhor Todo-Poderoso se esvaziou e se torna um servo por amor de nós. E aqui está a dura verdade. Nessa história real, que não é aquela ilustração fictícia do início da mensagem, mas essa história que Paulo descreve é uma história real, que diz respeito a nós. E nessa história, nós somos os condenados.
eu, cada um de vocês. Somos culpados por causa dos nossos pecados, rebeldes, desobedientes, omissos, indiferentes, sem nenhuma defesa diante de Deus. A Escritura deixa muito claro quando diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém de nós merecia misericórdia, ninguém de nós merecia compaixão. Merecíamos antes o julgamento divino, a condenação eterna, é isso que nós merecíamos. Esse é o lado duro da verdade que nós precisamos ouvir, por mais que ela nos deixe incomodados. Mas aí existe o outro lado nesta verdade. E esse outro lado da verdade, ele diz que Jesus Cristo fez o impensável. Ele tomou o nosso lugar. Jesus não apenas nos ajudou, mas ele nos substituiu. E é exatamente isso que Paulo diz. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz não foi um acidente no percurso. A cruz foi uma substituição. Foi a operação de resgate em nosso favor. Cristo se entregou para que nós fôssemos poupados. A cruz é a maior prova de amor que existe. É na cruz que Deus declara para cada um de nós e para toda a humanidade o seu amor incondicional. Em seu esvaziamento, em sua humilde obediência, Jesus Cristo fez o impossível. Ele nos reconciliou como Pai. Quando falamos em humildade, somos também levados a outro momento marcante na história de Jesus. Aliás, desde o nascimento, a manjedoura, os animais, ele sempre demonstrou humildade. Mas neste domingo nós lembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o Domingo de Ramos, o evento que inaugura os acontecimentos da Semana Santa. Ao entrar na cidade, o povo grita: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Jesus foi aclamado e recebido como um verdadeiro rei, porque era assim que reis eram aclamados quando eles voltavam vitoriosos da guerra. E era isso que muitos judeus aguardavam. Um líder, um rei terreno, alguém que restaurasse o reinado, a exemplo dos dias de Davi, alguém que organizasse um poderoso exército e de uma vez por todas livrasse os judeus da exploração romana. Mas já na entrada triunfal, Jesus aponta para algo diferente, porque reis montavam cavalos de guerra, mas ele veio montado em simples jumentinho. Ele não veio numa carruagem real, mas ele veio montado em um animalzinho de carga. Mais uma vez, Jesus demonstrando humildade. Como já havia profetizado Zacarias: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumento, e no jumentinho, cria de animal de carga. Apesar de toda a humildade, Jesus foi aclamado como o rei que de fato ele é. Mas não entrou em Jerusalém para sentar-se num trono, porque poucos dias depois era a cruz que o aguardava. E esse é o verdadeiro escândalo do Evangelho. O Rei dos Reis, ele veio ao mundo, mas não veio para reinar, não veio para sentar-se num trono terreno, ele veio para morrer. Como Paulo diz, em sua humilhação ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E de novo, a cruz não foi acidente. A cruz era a sua missão desde o início. Não porque ele merecesse essa punição, mas porque nós merecíamos essa punição. Mas as palavras de Paulo, elas não terminam na cruz, porque depois de descrever o seu esvaziamento, a sua descida, a sua humilhação, a sua obediência até a morte de cruz, Paulo, ele aponta para a sua exaltação. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. A humilhação de Cristo foi real. Ele sofreu e não foi pouco, mas a sua exaltação também é real. Porque Jesus foi humilhado, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E assim ele definitivamente vence a morte. E agora ele reina sobre todas as coisas no céu e na terra. E assim será para todo sempre.
Jesus é Rei, Jesus é Senhor, Ele é Salvador. E no último dia, quando Ele vier em poder e glória, todo joelho se dobrará diante dEle. Aqueles que creram para a alegria da salvação eterna. Mas aqueles que não creram, aqueles que o rejeitaram, para desespero e condenação eterna. Que nós estejamos entre aqueles que se alegrarão e tomarão posse da vida eterna. E diante de tudo isso, o que Paulo deixa tão claro aqui, a maneira como Cristo se esvaziou, se humilhou para nos perdoar e reconciliar com o Pai, surge uma pergunta muito importante. Uma vez que a salvação está garantida, como podemos responder a esse amor incondicional de Deus por nós? E é justamente disso que Paulo fala aos Filipenses, nesse segundo capítulo. O nosso texto começa dizendo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. E um pouquinho antes, nos versículos 3 e 4, Paulo já tinha dito: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenham em vista somente os próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Paulo, ele exorta os filipenses para que sigam o exemplo de Cristo em suas relações pessoais. E essa exortação vale também para cada um de nós. Mas devemos prestar bem atenção no que Paulo está dizendo. Paulo, ele não diz: sirvam aos outros para serem salvos. O que Paulo diz é: já que vocês estão salvos, sirvam uns aos outros. É isso que ele está dizendo. O nosso servir mútuo não é uma obra meritória para a salvação, mas é a nossa resposta de gratidão pela salvação que nós já temos em Cristo. E eu chamo a atenção disso justamente porque a nossa tendência natural, por causa do pecado, é muitas vezes querer reconhecimento, querer status, querer buscar próprios interesses pessoais, seja em relação a Deus, seja em relação ao próximo. Mas Paulo ensina que Jesus faz o contrário, justamente o contrário. Jesus em momento algum buscou interesses próprios. Jesus não buscou status, Jesus não procurou reconhecimento. Pelo contrário, ele veio unicamente para servir. Ele se esvaziou, ele se humilhou por amor a cada um de vocês, por amor também a mim. E é esse exemplo que nós cristãos devemos seguir. Nós devemos servir uns aos outros como Cristo serviu. Na igreja, no trabalho, na vizinhança, entre amigos, enfim, ali onde Deus nos coloca. Nós também devemos nos esvaziar e nos humilhar em favor do próximo. Ninguém vai conseguir entregar a sua vida na cruz pelos pecados do outro. Mas eu falo da vida cristã, do dia a dia, do amor ao próximo. E Lutero, quando ele fala do amor ao próximo, ele diz inclusive que a única razão de Deus nos manter nesse mundo é para que nós sirvamos uns aos outros. É assim que Deus mantém a sua criação. É assim que Ele preserva este mundo. Quando nós, em nossas mais diversas vocações, servimos uns aos outros, nós nos tornamos instrumentos de Deus no cuidado e na manutenção de toda a criação. E isso é o menor privilégio. E Cristo é o nosso exemplo para que vivamos essas vocações e essa função dentro da criação. Mas aí outra pergunta pode surgir: como que isso acontece na prática? O que significa este esvaziar e este servir em nossas vocações diárias? Servir e esvaziar-se não significa que nós vamos perder a nossa dignidade, que nós vamos nos submeter à exploração ou que nós seremos anulados. Servir e esvaziar-se significa colocar-se à disposição do outro. É não procurar os próprios interesses, é colocar o outro em primeiro lugar, é colocar o outro como prioridade, é não buscar reconhecimento, é perdoar quando é difícil, é ajudar mesmo quando isso seja custoso. E aqui é importante alertar para algo que muitas vezes nós ouvimos entre cristãos. Aquela frase de que para ajudar os outros, primeiro é preciso ter amor próprio. É preciso estar bem consigo mesmo.
É claro que nós precisamos estar bem conosco mesmo, mas cuidado com esse papo de amor próprio, porque isso, na verdade, contradiz toda a essência do verdadeiro amor cristão. Porque pensem comigo, se eu tiver apenas amor próprio e a vida do meu próximo estiver em risco, quem vocês acham que será a prioridade? Com certeza, a prioridade não será o próximo, mas serei eu mesmo. E a palavra de Deus, ela nos diz justamente o contrário. Façam pelo próximo o que Cristo fez por vocês. Esvaziem-se, sirvam, sacrifiquem-se uns pelos outros. E isso só se torna possível quando estamos ancorados em Cristo. O amor próprio não nos leva a esse tipo de abnegação e esvaziamento, mas apenas quando nós reconhecemos o amor incondicional de Deus por cada um de nós, através do seu Filho Jesus Cristo. E esse amor, Paulo descreve tão maravilhosamente bem aqui no 2º capítulo da carta aos Filipenses. É esse amor que nos capacita a amar de verdade. É esse amor que nos capacita a servir de verdade, a nos esvaziarmos uns pelos outros. É esse amor que nos capacita, ou melhor, é esse amor que capacita o marido a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa a se submeter a esse amor e ser uma auxiliadora para o marido. É esse amor que capacita pais a proverem as necessidades básicas dos seus filhos e a criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Igualmente, esse amor capacita os filhos a se submeterem à autoridade dos pais, a honrá-los, a servi-los, a obedecer-lhes. É esse amor que capacita cada pessoa a cumprir as suas vocações diárias, no seu trabalho, na sua profissão, seja no campo, seja na cidade, porque é assim que Deus sustenta, é assim que Deus preserva a vida neste mundo. É esse amor que capacita a cada cristão a viver e testemunhar a sua fé, seja por palavras, seja por ações. Sim, esse amor que Paulo descreve tão bem aqui no 2º capítulo da carta aos Filipenses. Esse amor, quando ele nos envolve, esse amor transforma e impacta tudo ao nosso redor, a começar pela família, na igreja, na sociedade. Esse é o fruto do Evangelho. Cristo, ele só pode ser um exemplo para quem já está salvo, para aquele que já está conectado a Cristo pela fé, não para aquele que não crê. C.S. Lewis, um apologeta cristão, ele tem um texto dele que ele diz: não me venham com essa história de dizer que Jesus foi um grande mestre, um grande exemplo. Ou ele é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, ou ele foi um lunático, um louco. Então Jesus primeiro precisa ser o meu Salvador, para que depois eu possa olhar para o exemplo dele e assim também me esvaziar, me humilhar e servir ao meu próximo. Primeiro vem a cruz, depois vem a vida. Primeiro vem o perdão e depois vem o serviço. Como diz João na sua primeira carta, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Vocês lembram da história do início? Do rei que trocou de lugar com um condenado? Pois é. Será que algum rei faria isso? Será que algum líder humano faria isso? Será que algum governante faria isso? Ainda mais aqui no Brasil? Mas o verdadeiro rei, o Rei dos Reis, aquele que está acima de toda autoridade, o Rei divino humano, ele fez exatamente isso. O Senhor que está acima de toda autoridade, ele desceu do seu trono. Ele vestiu roupas de servo, ele tomou o nosso lugar, carregou a nossa culpa, morreu a nossa morte. Para nos poupar da condenação eterna, Jesus Cristo deu a sua vida. Isso é graça. Isso é um favor imerecido. É amor incondicional. Isso é Evangelho. E esse Evangelho não termina em nós. Esse Evangelho não pode ser escondido debaixo de uma mesa, mas ele nos move. O Evangelho nos transforma, ele nos envia, porque agora, a partir do Evangelho, somos nós que servimos, nós que nos esvaziamos, nós que amamos, para que outros vejam, para que outros sejam alcançados, para que outros sejam envolvidos por esse amor e que conheçam o Rei que se tornou servo, o Rei que morreu pelos pecadores, o Rei que nos salva, o Rei que desceu do seu trono eterno para nos abrir as portas do seu reino celestial. Amém.